Amiguinhas, tudo certo por aí no estudo? Hoje nós vamos dar continuidade àquela matéria referente às transformações de unidades de medidas, só que hoje, dando sequência também no seu material apostilado, que se encontra lá no nosso blog, professoracintiasouza.blogspot.com, você vai encontrar o nosso material lá, onde a gente trabalha exatamente a relação das transformações das unidades de medidas e notação científica. Hoje, de maneira específica, nós vamos falar o que é essa tal de notação científica. Presta bem atenção. A notação científica, ela foi criada para que ocorresse uma representação significativa e reduzida de um número muito extenso que você tem. Principalmente se apresentar muitos zeros aquele número. E ele vai ter essa representação da notação científica, ela vai ter uma organização onde você vai ter partes que vão representar aquele número que você está transformando para a notação científica. Como assim, Cíntia? Você vai ter um número que está representado aí pelo N maiúsculo, que vai ser exatamente um número significativo, que ele vai variar geralmente entre o número 1 e o número 10. Você vai multiplicar esse número por uma base de potência 10, onde essa base de potência 10 vai ter um expoente, onde esse expoente vai ser negativo ou positivo, de acordo com o andar da vírgula, seja para a direita ou seja para a esquerda. Entendido essa organização, eu quero voltar com vocês aqui o tema lá das nossas unidades de medidas. Eu vou dar o exemplo aqui com a unidade quilograma, que se refere à massa, mas você pode ter o mesmo raciocínio para qualquer transformação de unidade de medida, tá ok? Presta bem atenção. Lá na outra aula, eu falei para você que 1 quilo sempre vai ser o quê? 1000 gramas. Observa que esse 1000 gramas, ele apresenta uma determinada quantidade de zero, onde o meu objetivo agora é transformar essas 1000 gramas em um número decimal. Como é que eu vou fazer isso? Esse 1000, ele apresenta uma certa quantidade de zero, onde essa quantidade vai gerar para mim o número do meu expoente na base 10. De 1 que você observa aqui na frente, multiplicando com a potência de base 10, vai ser exatamente o número que você tem aqui na frente. Então, eu tenho 1, vem um 1 para cá, 3 zeros vai ser 1 vezes 10 a terceira. Vamos lá? Mais um exemplo? Qual é o número que eu tenho agora? 10.000. Olha aqui, o número significativo 1, que vai multiplicar pela base de potência 10. Qual vai ser o expoente dessa minha transformação do número inteiro para a notação científica? Simples, ó. Conta o número de zeros. 1, 2, 3, 4. Então, o expoente da minha base 10 vai ser igual a quanto? 4. Fácil, né? Só mais um para fixar bem na memória. Qual é o número que eu tenho agora? 100.000. Esse 100.000, o número significativo, quem é? 1. Tá bem aqui ele, ó, que vai multiplicar pela base de potência 10. Qual vai ser o expoente, Cíntia? Conta o número de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o expoente da minha base 10 é igual a quanto? 5. E o número que era 100.000 passa agora a ser chamado de 1 vezes 10 elevado à quinta potência. Entendido isso daí? Dando seguimento, eu vou transformar agora o número inteiro em um número decimal, posteriormente em notação científica. Presta bem atenção como é que eu tenho uma metodologia de ensinar aos meus alunos em aula. O que eu faço com eles? Eu digo para eles pegar o número inteiro e escrever ele de trás para frente, ou seja, o número que está atrás vai se tornar o da frente e o número de frente vai se tornar o número de trás. Feito isso, logo após o primeiro zero, você acrescenta quem? A vírgula. Acrescentando a vírgula, qual é que vai ser agora o meu número significativo? Continua sendo 1. Então, eu pego 1, coloco ele aqui.
Se eu vou ter que transformar para notação científica, eu vou pegar esse número significativo e vou multiplicar ele por uma base de potência 10 e eu vou contar agora não mais o número de zero, criança. Eu vou contar agora quantas casas eu vou andar com a minha vírgula até chegar atrás do meu número significativo. Quem é o número significativo? É 1. Então, a minha vírgula vai ter que andar até chegar aqui atrás dele. Quando eu andar com a minha vírgula, o que vai acontecer? Eu vou andar quantas casas? Tá aí o número significativo aparecendo na tela para vocês. E aí, eu vou andar aqui, ó. 1, 2, 3. Se eu andei 3 casas após chegar aqui atrás do meu número significativo, o meu expoente vai ser igual a quanto? A 3. Por que negativo, professora? Porque eu andei com a vírgula atrás do meu número, ou seja, eu andei com a vírgula para a direita. E aí você já começa a ligar a sua anteninha atentando para o fato de que quando a vírgula anda para a direita, o seu expoente vai ficar o quê? Negativo. E aí eu retomo agora a representação que a gente tem lá na nossa apostila, que eu pedi para você não se preocupar com isso lá na aula, lembra? Que 1 miligrama tem exatamente 0,001 grama, que corresponde ao que a gente aprendeu agora, que é 1 vezes 10 elevado a menos 3. Só para frisar mais um pouquinho, 1, porque é um número significativo, 10, porque é a base de potência da notação científica, porque ficou menos 3 aqui mesmo, 3, porque eu vou andar com a casa aqui 3 vezes até chegar atrás do meu 1, e negativo, porque a minha vírgula andou para a direita, ok? Vamos lá fazer os exemplos agora. O número que eu tenho é o 10.000 gramas, um número inteiro. Eu vou querer transformar esse número inteiro para um número decimal. Como é que eu vou fazer isso, tá? Eu vou escrever o número de trás para frente e depois do primeiro zero eu acrescento quem? A vírgula. Eu vou agora transformar este meu número decimal para um número que é da notação científica. Para transformar a notação científica, eu vou ter que andar com esta vírgula até aqui onde a setinha está marcando, ó, até atrás do 1. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4. Então, olha aqui, a base 10 vai ter o expoente igual a 4, só que como eu andei com a vírgula para a direita, o meu expoente ficou o quê? Negativo. Vamos lá para outro exemplo? Número 400.000 é um número inteiro que eu quero transformar para um número decimal. Escreve ele o quê? De trás para frente. O que eu vou fazer? Depois de escrever o número ao contrário, eu vou colocar uma vírgula após o primeiro zero e o número se transforma em 0,00004. Transforma esse número agora decimal para a notação científica. Qual é o número significativo que eu tenho? 4. Tá bem aqui o 4, ó. Notação científica, eu sempre vou multiplicar pela base de potência 10. Qual vai ser o expoente que eu quero? Se eu disse que o número significativo é o 4, essa vírgula vai ter que andar até chegar aqui no 4, ó, atrás dele. Quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas, então o expoente vai ficar igual a 5. Só que a minha vírgula andou para a direita, então o expoente fica o quê? Negativo, originando a notação científica do número em 4 vezes 10 elevado a menos 5. Tranquilo? Qualquer dúvida, basta deixar aí no nosso comentário que a gente entra em contato com vocês e dá o retorno, tá bom? Dando sequência ao que a gente viu no slide anterior, olha o número que eu tenho agora. 525.000.
Escreve o número de trás para frente, tá ok? E coloque o zero, a vírgula após o zero, desculpa. Quando eu coloco essa vírgula após o primeiro zero, eu vou querer agora transformar esse número para a notação científica. Qual é o número significativo que eu tenho aqui, Praguinha? 525. Muito bem, tá ele bem aqui, ó. Pego 525 e vou multiplicar pela base 10. Se o meu número significativo é o 525, a vírgula desse número decimal vai ter que chegar até o final do número 525, que ele está bem aqui, ó. Quantas casas eu vou andar? Vamos lá ver? 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Se eu andei 5 casas, fica o quê? A 5. Mas a minha vírgula, ela andou para onde? Para a direita. Então, o expoente fica negativo. Então, o número 525.000 ou 0,00525, na notação científica, ele vai representar 525 vezes 10 elevado a menos 5. Tudo bem? Vou continuar utilizando o mesmo número. Só que agora eu vou pegar esta vírgula que está bem aqui e vou jogar ela para trás do segundo zero. Quando eu passo ela para trás do segundo zero, tá, eu vou encontrar esta representação. Deixa de ter os dois zeros aqui atrás da vírgula e passa a ter só um. O outro eu desconsiderei, porque senão ia ficar como 0, 0,0. Então, não faz sentido, tá bom? Deixei apenas um, obtendo o número 0,0525. Quantas casas eu andei aqui? Só uma, criança. Então, meu expoente é igual ao quê? A 1. Se a minha vírgula andou para a direita, o expoente fica negativo. E aí você já está matando a charada do que eu vou fazer nas outras transformações, né? Eu tenho o número 525.000, escrevo ele ao contrário, mas agora eu quero que esta minha vírgula que está depois do segundo zero, ela passe agora para o terceiro zero, ficando como 0,525. Só que este zero aqui, ele perde o significado. Então, o que é que eu vou fazer? Vou transformar ele, vou reduzir e vou colocar ele na forma de 0,525. Presta bem atenção que aqui eu andei quantas casas? 2. Está aqui meu expoente 2, certo? Andou para a direita, então meu expoente fica negativo. Tá bom aí? Tranquilo? Olha de novo aqui, ó. 525.000. Escrevi ele ao contrário. Só que agora eu não quero mais que a minha vírgula fique atrás do primeiro zero. Eu quero que ele fique aqui, ó, entre o 5 e o 2. O que foi que eu fiz? Eu andei com a vírgula, ó. 1, 2, 3. 3 casas eu andei, então meu expoente é igual a quanto? A 3. A vírgula foi para a direita, então ele fica o quê? Negativo, tá? Essas andanças que eu faço com a vírgula é sempre relacionado ao primeiro zero. Andei uma casa, expoente igual a 1. Andei 2 casas, expoente igual a 2. Andei 3 casas, expoente igual a 3. Como todos eles a vírgula anda para a direita, todos eles são expoentes o quê? Negativos. Vamos lá para o último. Olha o número que eu tenho. Continuo com 525.000. Só que agora eu quero que a vírgula fique depois do 2, me dando o número 52,5. Quantas casas eu vou andar desde o primeiro zero? 1, 2, 3, 4. Se eu andei 4 casas, o meu expoente é igual a 4. A vírgula veio para a direita, então fica o quê? Negativo, obtendo o número 52,5 vezes 10 elevado a menos 4. E aí já começa a matar a charada, né? Vírgula andando para a direita, o expoente da tua base 10 vai ser o quê? Negativo. Se eu andar com a vírgula para a esquerda, o teu expoente vai ficar o quê? Positivo, tá bom? Aqui eu dou prosseguimento, ó.
Já quero que pare aqui no 5,25, então vai ficar menos 3. Se eu fizer 0, se eu andar com a vírgula para cá, ó, ele já vai diminuindo. Quer ver? Presta atenção. Eu tenho essa vírgula aí, entre o 52,5. Só que agora eu quero que esta vírgula fique entre o 2 e o 5. Quando eu andar aqui, eu vou andar quantas casas? Só uma. Se eu ando só uma casa, significa que eu vou ter que diminuir uma unidade. Diminuindo uma unidade, eu vou ter quem? Menos. Por quê? Porque quando eu andar esta casa bem aqui, eu vou andar onde este um número, já que ele está vindo para a esquerda, é positivo. Vai ficar como aqui no jogo de sinal? Menos 4 com mais 1 dá menos 3. Entendeu? Vamos agora aqui para o segundo exemplo. Olha onde está a vírgula e eu vou querer jogar ela agora para frente do 5. Quando eu jogo ela para frente do 5, eu também uma casa, por isso o meu número vai ser 1. Quando ele vai para a esquerda, ele fica positivo. E aí eu vou ter que diminuir aqui, ó. Menos 3 com mais 1 dá quanto? Menos 2, tá bom? Vou agora fazer a seguinte transformação. Eu quero mais 0,525. Eu quero 0,0525. O que vai acontecer? Presta atenção. Eu vou jogar esse para cá. Vou andar o quê? Uma casa. Se ele foi para a esquerda, o expoente fica positivo. Então, vai ser menos 2 com mais 1 que eu andei. E vai dar exatamente quem? Menos 1 pelo jogo do sinal, que a gente vai ter uma aula específica só sobre isso. Tá bom, criança? Então, tá aí, ó. Por que? Porque aqui na frente eu andei com apenas uma casa. Então, imagina que aqui eu vou fazer uma conta. Eu vou colocar mais 1. E aí vai ficar menos 2 com mais 1. Menos com mais dá menos. Subtrai a nova resposta, o novo expoente vai ser menos 1. Tá bom? Essa parte aqui é uma que tem lá na tua apostila, que eu coloquei uma representação, onde eu peguei o extremo, o topo, e o extremo final, para você entender o que foi que eu fiz. Observa aqui que eu tenho um número que é inteiro. E eu quero que a minha vírgula fique exatamente entre 1 e o 2 no meu número significativo. Então, se eu vou colocar uma vírgula bem aqui, quantas casas eu vou ter que andar com a vírgula no meu número inteiro, que sempre está após o último número? Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andei 7 casas, está aqui o meu expoente. Eu vim para a esquerda, então o sinal é positivo. E está aqui o sinal que fica subentendido, porque este número é positivo. Lá no extremo do exemplo da tua apostila, na parte final, eu já tenho esse número aqui, olha. 0,000000123. Como é que eu vou transformar esse número em uma notação científica? Aqui, ó. Eu quero que a vírgula fique exatamente depois do 1, tá? Porque o meu número significativo agora vai ser 1,23. Quantas casas eu vou ter que andar com a minha vírgula para ela chegar bem aqui, ó? Vamos lá ver? Tá aí a vírgula. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andei 7 casas, crianças. Está aqui, ó. 7, meu expoente. Só que agora a minha vírgula veio para onde? Para a direita. Se a vírgula vai para a direita, o expoente fica negativo, tá bom? Tá aí a vírgulazinha. Tá aí o meu expoente da minha base 10. E resumindo para você, eu digo que quando a vírgula andar no número decimal, se ela for para a direita, o seu expoente é negativo, ou seja, ele vai diminuindo cada vez mais. E se dar para a esquerda, o expoente é positivo e ele vai cada vez mais aumentando. Mudança da vírgula nesse sentido aí, tá certo?
Tá aí o exemplo que eu falei da apostila de vocês. Eu trabalhei com este extremo aqui do topo e trabalhei também com o extremo do final para você analisar e entender o que é que está acontecendo no meio desse caminho. Por fim, lá na sua apostila você tem atividades referente a esse tema da notação científica, que neste primeiro momento eu quero que você responda apenas a primeira, a segunda e a terceira questão. No outro vídeo, nós vamos contemplar jogo de sinal, algumas regras de potência para que você consiga responder a questão número 4. Tá bom, praguinhas? Um bom estudo para todos vocês e até o próximo vídeo.